Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão de geometria plana. Eu sou o professor Márcio e convido, caso você não seja inscrito no nosso canal, a se inscrever. E a todos vocês já inscritos, não esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu comentário para valorizar o nosso trabalho e fazer com que a plataforma entregue este conteúdo para outros alunos aí, ok? Bom, a questão, ela sugere o seguinte: trata-se de um triângulo equilátero cuja área foi dada, que é 12 raiz de 3 centímetros quadrados. E ele pede para encontrar o perímetro. Bom, pessoal, existe algumas maneiras de você resolver essa questão que te leva a situações mais fáceis ou um pouco mais complexas, caso você não se lembre da fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. Mas vamos seguir uma linha de raciocínio aqui, partindo do pressuposto que você não conheça a fórmula específica da área do triângulo equilátero, da área do triângulo equilátero. Tudo bem? Bom, vou chamar o vértice aqui de A, aqui de B e aqui de C. Feito isso, vamos considerar que os lados do nosso triângulo equilátero são todos iguais. Isso é um fato. Tudo bem? Agora, perceba o seguinte, imediatamente a gente consegue encontrar a fórmula da área, se você conhece uma fórmula de área de triângulo, uma fórmula específica lá, onde envolve ângulo. Se você conhece, você tem o conhecimento de que os ângulos internos do triângulo equilátero são todos iguais a 60 graus, você já encontrou a fórmula. Por quê? Nós sabemos que a área de um triângulo é dado por, quando conhecido, um ângulo e dois lados que compreendem, né? Dois lados que estão formando o ângulo em questão. Basta você aplicar a seguinte fórmula, que é bastante específica para esse tipo de problema, quando existe um ângulo e dois lados que formam este ângulo. Então aqui eu tenho o lado L vezes o lado L vezes o seno do ângulo em questão, que no caso é 60, isso dividido por 2, de tal modo que você tem que saber quanto é seno de 60 graus. Então, a área, e aí eu vou colocar de triângulo, né? A área desse triângulo aqui, né? Com o lado L, né? Vai ser L ao quadrado sobre 2, vezes o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Fazendo esse produto, a área do triângulo equilátero fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aqui você já tem a fórmula da área diretamente do triângulo equilátero. Basta agora usar o seu raciocínio. Como você foi indicado para você que a área equivale a 12 raiz de 3, se você tem a fórmula da área, fica muito mais fácil agora resolver o problema, tendo em vista que o perímetro você tem que achar o valor do lado. Quanto é o lado se o triângulo equilátero tem 12 raiz de 3 centímetros quadrados? Então, ó, se a área é 12 raiz de 3, eu vou substituir aqui e vou obter o seguinte: L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, de tal modo que o L ao quadrado com L, de tal forma que a raiz quadrada de 3 com a raiz quadrada de 3 eu posso cancelar, ficando com o seguinte: L ao quadrado sobre 4 é exatamente igual a 12. E assim, L ao quadrado é 12 vezes 4. Vamos melhorar essa forma de escrita aqui. Vou decompor o 12 de tal maneira que vai aparecer um 4 ali para eu escrever o 4 na forma de potenciação. Então vai ficar assim, ó. Vocês concordam que 12 é 3 vezes 4?
Então eu vou ficar assim, ó, com 3 vezes 4 vezes 4, ou seja, L ao quadrado é 3 vezes 4 ao quadrado. Lembrando que aqui é 3 vezes 4. 3 vezes 4 vezes 4, 3 vezes 4 ao quadrado. E assim eu posso aplicar a raiz, né? Extrair a raiz quadrada aqui, ó, de 3, que multiplica 4 ao quadrado, obtendo assim o lado igual, tirando aqui do radicando o quadrado perfeito, né? 4 raiz de 3 centímetros. Esse é o lado do meu triângulo equilátero. Tá, achei o lado. Como é que eu faço para achar o perímetro? Basta eu pegar o lado e multiplicar por 3. Então, ó, o perímetro, vou fazer aqui embaixo, porque depois eu vou mostrar uma outra forma ali, que também é um pouquinho mais trabalhosa, mas chega-se ao mesmo caminho. 3 vezes 4 raiz de 3. Ou seja, 2π é 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Perceba, o perímetro é igual à área do triângulo equilátero. Opa, quadrado não, gente. 12 raiz de 3 centímetros. Não é igual exatamente, né? Tem o valor numérico, né? 12 raiz de 3, valor numérico aqui, ó, do perímetro, ele, em que pese as unidades serem diferentes, né? Então, vamos lá. Porque perímetro é medida de comprimento, tudo bem? Agora, vamos pensar o seguinte. Supondo que você não saiba lidar com essa situação e você queira usar a fórmula da área do triângulo equilátero, porém você não se lembra dela. Aí existe um meio para você fazer isso. Basta você pensar o seguinte: bom, peraí, eu sei que a altura de um triângulo equilátero, ela é mediatriz, ou seja, ela é bissetriz e altura ao mesmo tempo. Mediatriz quer dizer, ela é perpendicular ao lado onde ela intercepta, formando um ângulo de 90 graus, né? E ela também divide o ângulo de onde ela parte exatamente ao meio. Então nós vamos usar esse raciocínio para nós deduzirmos a fórmula da área. Se ficar um pouquinho fora aqui, não repare. É apenas um erro de paralaxe. Então nós temos aqui, ó, se eu dividir o lado aqui AB ao meio, eu fiquei com L sobre 2 e L sobre 2. Note que aqui eu tenho um triângulo equilátero. Aliás, eu tenho dois triângulos equiláteros, né? Dois triângulos retângulos congruentes, certo? Eu posso escolher um deles e aplicar aí o teorema de Pitágoras, ou posso também trabalhar razões trigonométricas, e aí você vai trabalhar de acordo com a razão trigonométrica para encontrar a altura aqui, ó, porque para eu achar a área de um triângulo qualquer, eu necessito da base que eu já tenho, que é L, a altura eu não tenho, então eu tenho que encontrar a altura. Como é que eu faço? Aplicando o teorema de Pitágoras. E aí eu vou fazer assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu tenho que L ao quadrado é H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Isolando o H, já que eu quero encontrá-lo, eu vou ter assim, ó, H ao quadrado é L ao quadrado, tá aqui, ó, menos, passei esse L ao quadrado sobre 4 para o outro lado, L ao quadrado sobre 4. Fazendo o mínimo múltiplo comum, eu tenho que H ao quadrado é 4L ao quadrado menos L ao quadrado, isso tudo sobre 4. Logo, eu tenho que H ao quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. De tal modo que o H ao quadrado é a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Posso extrair do radicando aqui, né? Fiquei com
h ao quadrado igual, tirando do radicando, L raiz de 3 e a raiz quadrada de 4 é 2. Tá aqui, ó, a fórmula, H, né? A fórmula tá aqui, ó. Fórmula da área, da altura do triângulo equilátero. Mas eu preciso encontrar a área. A área não é a base, que é uma relação, uma fórmula fundamental de área de triângulo. Não é a base vezes a altura dividido por 2. A área de um triângulo não é a base vezes a sua altura dividido por 2. Então eu vou usar esse artifício para encontrar a fórmula da área do triângulo equilátero. Então, a área do triângulo equilátero é a base, que é L, vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Isso tudo dividido por 2, de tal modo que eu posso escrever assim, ó, a área do triângulo é 1/2 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Fazendo a multiplicação dos numeradores e denominadores, eu posso ter a fórmula completa aqui da área do triângulo como sendo o seguinte, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É um caminho também para encontrar a área, e o processo para achar o perímetro é o mesmíssimo que eu fiz anteriormente. Basta substituir o valor da sua área para você encontrar o lado e assim multiplicar por 3. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma questão bem fundamental, mas que existem alunos que têm dificuldade para sair de uma questão devido a uma fórmula específica. E aqui foi uma forma de demonstrar aí como se chegar à fórmula da área do triângulo equilátero. Bons estudos a todos vocês e até a próxima videoaula.